Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Débora, sou empreendedora do ramo pet e também groomer de marca da Surreal Pet Estética. E de vez em quando eu trago alguns assuntos que foram pedidos por vocês na caixinha de interação ou que foram comentados em algum momento para que eu desenvolvesse um pouco mais sobre como eu faço na loja e o que eu posso contribuir com o meu conhecimento em determinado assunto. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre atendimento, reserva de horário e atendimento com hora marcada. Então, se você foi uma das pessoas que pediu para que eu gravasse esse vídeo, fica aqui comigo, porque eu vou te dar algumas dicas e te dizer principalmente como que funciona aqui no meu negócio. O primeiro ponto que a gente precisa se atentar é sobre o nosso hábito, nosso péssimo hábito brasileiro de procurar as coisas em cima da hora. E sabe quando que a gente percebe isso? Próximo das datas comemorativas ou naquele dia que você, dono de pet shop, está mais abarrotado de trabalho para fazer. E a gente sabe também que o banho do cachorro ele só é lembrado quando está vencido. Quando o cachorro já apresenta aquela sujeira que está agarrando na parte íntima, é deixado por última hora quando ele sente que o cachorro está sujo, ou que realmente está precisando. E arrisco a dizer mais, muitas vezes ele percebe que o cachorro está precisando do banho, mas ele só procura esse atendimento mais 1 ou 2 semanas depois da primeira vez que ele percebeu que esse cachorro precisa do banho. Eu aprendi que existem 2 tipos de clientes. O cliente que deixa o banho para a última hora e o cliente que gosta de manter a rotina de cuidados do animal. Aí você me diz aí nos comentários qual é o seu cliente ou em busca de quem que você está. O grande problema disso é que por esse hábito isso gera um problema, que é o profissional ficar sentindo pressão, principalmente pela questão do encaixe, que muitas vezes a gente gostaria de fazer, e tem muitos lugares que fazem, e gera ansiedade no tutor também, porque ele sabe que o banho já foi vencido e de que ele precisa marcar aquele serviço. O que facilita a gente a aprender a lidar melhor com o horário marcado é entender que agendamento com hora marcada não é a mesma coisa do que vaga. Agendamento com hora marcada, ele exige uma série de processos que a loja precisa ter e manter toda semana, todo mês, para que aquilo funcione. O horário marcado, ele altera também a agenda do profissional e a estrutura da empresa. Então, tudo que vai mexer nesses 2 pontos precisa ser parte de um manual de procedimento. Então, inclusive, se você não tem ainda um manual de procedimento, eu recomendo que você separe um tempo e pelo menos comece a fazê-lo. Isso vai evitar muitos erros e vai fazer com que você consiga ter recorrência dos seus hábitos, ou seja, de explicar como funciona para os seus clientes e vai ter um padrão no serviço que você oferece. Existem 2 formatos de trabalho quando a gente fala de nichos de banho-tosa. Existem lojas que têm ali a agenda com a quantidade de profissionais que a loja tem e dentro de cada serviço que o cão vai executar, existe um tempo de atendimento médio para isso, que a gente pode chamar até de TMA. Tempo médio de atendimento. Nesse tempo médio de atendimento, a gente considera quem é o cachorro, a altura de pelagem, os serviços adicionais que ele vai contratar e se depois ele vai fazer um serviço de tosa, por exemplo, que já ocupa um tempo bem maior do que os demais serviços adicionais, como escovação de dentes e uma tosa higiênica. Então, considerando isso, mesmo os locais que têm o atendimento e a agenda disponível dos profissionais da loja, ele precisa ter uma ideia de quem são os clientes que estarão presentes naquele dia para fazer o atendimento. E no meio disso, ainda acontecem os encaixes, que são aqueles clientes de última hora que não reservaram o serviço com antecedência e que entram em contato no dia para atendimento no dia. E aí o profissional, entre um banho e outro, vai adiantando o serviço desse pet que foi feito em encaixe. Então, normalmente os encaixes, eles não têm hora para ser entregue para o cliente, por exemplo, e eles acontecem entre um serviço e outro. Não estou dizendo que esse modelo é ruim, pelo contrário, esse modelo salva muito cliente que realmente precisa do serviço. Mas hoje a ênfase no vídeo vai ser sobre agendamento com hora marcada ou reserva de horário, que é um modelo que eu trabalho aqui na minha unidade, eu posso falar porque eu já estou trabalhando com isso há muitos anos. Então, como é um modelo que eu domino um pouco mais, é sobre esse assunto que eu venho tratar aqui hoje com vocês, beleza? O primeiro de tudo é que o seu cliente precisa ter clareza de como é o seu serviço de atendimento. Quando você normalmente vai contratar um serviço, seja de nail design, por exemplo, que demora 3 horas, ou de uma coloração no cabelo, que deve levar cerca de 2 horas, você sabe que pelo menos 2 horas do seu dia ou 3 horas vai ser reservado para aquilo. Aí a pergunta que não quer calar, o seu cliente, ele sabe como funciona o seu modelo de atendimento? Porque muitas vezes a gente julga o cliente que só entra em contato com você querendo encaixe, sendo que você, como empresa,
já teve várias oportunidades de explicar para ele como funciona. O cliente, eu costumo dizer, que ele não tem a obrigação de estudar sobre como é o seu formato de atendimento. Ele pode ser atravessado por essa informação. Mas a responsabilidade de informar, de esclarecer, de notificar, de cobrar e de criar métodos que funcionem para que certos erros não voltem a se repetir é totalmente nosso da empresa. Então, o que você puder fazer para se precaver é necessário que você faça. Então, o primeiro deles é ter a clareza e deixar isso de forma clara para o seu cliente que você atende com hora marcada. Algo muito legal que eu faço também é dar uma pequena prévia de como funcionam os atendimentos. Que a gente fala mais sobre isso quando a gente fala de busca, quando você percebe que você está começando a ter clientes na lista de espera. Ou que, por exemplo, o cliente entra em contato hoje com você, que é uma terça-feira. Ele está lá, quer fazer um banho, uma tosa, ele queria para o sábado. O seu sábado ele já está lotado porque é início de mês. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a notificar esse cliente a prévia da agenda e com quanto tempo de antecedência ele precisa fazer a reserva com você. Porque a verdade é que a gente que é profissional também não quer ver um cliente que a gente sabe que tem recorrência, que é um bom cliente e ficar falando não para ele toda hora. Acaba que uma hora esse cliente se desmotiva também. Então é muito inteligente e necessário para a gente que trabalha com hora marcada informar para esse cliente, se ele quiser um banho e uma tosa, ele tem que procurar o agendamento com pelo menos uma semana de antecedência, que aí ele vai encontrar. E a prévia da agenda. Por exemplo, se você sabe que a primeira e segunda semana do mês é totalmente cheia de atendimento, já começa a liberar na semana anterior, ou seja, na última semana do mês, a prévia das 2 primeiras agendas do mês. Eu tenho certeza que isso vai facilitar muito para o seu cliente, para aquele cliente principalmente que faz questão de ser atendido por você. Outros 3 pontos super importantes também da gente ter essa clareza e pensar bem sobre como a gente vai desenvolver o nosso procedimento em relação a isso é a política de atraso, política de reagendamento e política de cancelamento. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. A pessoa ela só tem consciência do nível de importância de como funciona o seu trabalho quando ela tem clareza, como eu disse para vocês, das coisas que a gente faz e desempenha todos os dias no Banho Tosa. Então a gente precisa orientar nosso cliente de que o atraso ou a política de atraso ela é importante pelo que vem depois e no decorrer do atendimento do próprio cachorro dele. Porque vamos lá, se a gente tem um cliente que a gente sabe que tem o hábito de atraso, chega no balcão, a gente faz o checklist, ele chegou com 15 minutos de atraso, entregou o cachorro e foi fazer as coisinhas dele. Para ele, tá tudo bem se você não falar nada. Porque você vai conseguir fazer o serviço, ele só vai demorar mais 15 minutos dentro do seu salão de banho tosa. Mas agora eu te pergunto, será que o seu ambiente de operação ele vai continuar ou vai permanecer saudável, mesmo com o hábito repetido desse cliente de chegar 15 minutos atrasado sempre? Porque ele precisa ter consciência de que o atraso ele vai influenciar no nível da qualidade do banho desse animal, na finalização, que eu não sei como funciona por aí, mas aqui a gente leva um tempo grande fazendo a escovação e alinhamento, fazendo a conferência com o pente fino, que faz parte da finalização, o penteado, se tiver cabelo longo, e a gente ainda tem pós-atendimento as fotos. Ou seja, só nisso a gente leva pelo menos de 10 a 12 minutos fazendo. Agora o cliente que já chega com 15 minutos de atraso sempre, isso vai influenciar não só na finalização e no banho desse cachorro, como também no tempo de agenda do profissional, que muitas vezes fica sem o horário do almoço, porque o horário vai atrasando, e fica com o horário de ir embora também atrasado e prejudicado por esse motivo. Nós ainda temos também a questão da operação. Quem trabalha com banho tosa sabe que um cachorro que faz uma tosa já é suficiente para deixar a operação um caos. Então seria aquele tempinho que a gente passaria uma vassoura, que aliviaria a banheira, que precisa verificar se a gente precisa ou não diluir mais produtos, higienizar essa banheira para o próximo animal. E também tem o último problema. Além de mexer em toda a estrutura da loja, quando se mantém um hábito de atraso, que é um hábito ruim, isso vai atrasando consequentemente todos os animais que vêm depois. E muitas vezes a gente precisa considerar muito bem o animal e o cliente que vem depois. Porque para mim, na minha concepção, e é o que eu pratico aqui dentro, não é justo com um cliente que é frequente, que chega no horário e às vezes até antes, atrasá-lo por conta de um cliente esporádico ou que tem esse péssimo hábito do atraso. E como profissional, vamos combinar que atraso é não só uma falta de respeito, como também muito feio, né, pessoal? É muito feio chegar atrasado. Seja você que é profissional que faz serviço com outros profissionais e para o cliente também. Eu, pelo menos, fico muito chateada quando tem atraso. Porque a gente sabe muito bem quem é o cliente que atrasa sempre e quem é o cliente que realmente aconteceu
alguma coisa para que ele chegasse atrasado naquele dia. Então, como eu disse para vocês, cabe a gente que estrutura procedimentos e aplica cobrar e dizer isso com clareza para as pessoas como funciona. Muito parecido com isso, a gente tem a política de cancelamento. Quando o cliente ele faz agendamento pela primeira vez ou na segunda vez que ele reagenda um serviço, eu sempre informo sobre a política de cancelamento, que aqui eu peço que ela seja feita com pelo menos 24 horas úteis de antecedência. Quando o cliente avisa em cima da hora e quer fazer o reagendamento, aí eu cobro um sinal. Muitos lugares trabalham da seguinte forma quando se diz respeito a sinal. Existem duas situações e vários formatos de trabalhar. Existem lugares que só fazem até o agendamento com sinal de um pequeno valor. Existem lugares que só trabalham com sinal nas datas mais procuradas, como, por exemplo, pré-carnaval, feriado de Páscoa, Natal e Ano Novo, que é o momento mais buscado do ano, né? E que ninguém quer ficar sem trabalhar com um buraco na agenda. Então, pede-se o sinal por esse motivo. E tem algumas situações que eu faço aqui na loja. Eu trabalho com o sinal de em dois modelos. O primeiro deles são nessas datas mais procuradas. Então, eu peço o sinal nessas datas para agendamentos em geral para todos os clientes. Então, vamos lá. A gente tem Corpus Christi. Se eu sei que na semana de Corpus Christi essa data é muito procurada, todos os clientes que fizerem agendamento nessa semana, eles precisarão fazer um sinal. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Aqueles clientes que são recorrentes e que eu tenho certeza absoluta que não vão me deixar na mão, eu nem peço sinal, porque eu já sei que esse cliente, no dia a dia mais simples, ele nunca me deixa na mão. E que se realmente ele tiver que faltar, vai ser por um motivo muito consistente. Então, desses clientes, eu não peço sinal. E o outro é exatamente na política de cancelamento. Quando o cliente, ele costuma avisar em cima da hora. Se ele fez 1 ou 2 cancelamentos em cima da hora ou horas antes do serviço agendado para o pet dele, sempre nos próximos atendimentos ele vai precisar fazer o pagamento do sinal. E aqui eu peço 30% do valor total. Então, se nós temos um cão que cancelou um banho com escovação de dente, tratamento de pelagem e uma tosa que levaria pelo menos aí 2 horas e 30 para ficar pronto, ele cancelou horas antes do atendimento dele, para fazer os próximos atendimentos dele, ele vai precisar fazer o depósito do sinal de 30%. Via Pix, enviando o comprovante e sendo informado que esse valor não vai ser devolvido se for cancelado novamente em cima da hora com menos de 24 horas úteis. Um outro ponto muito importante de eu falar aqui para vocês que eu faço aqui na loja e que funciona muito, quando eu sei que aquele cachorrinho costuma vir com uma certa frequência, seja de 15 em 15 ou 20 em 20, e ele entra em contato faltando 3 dias para o serviço dele, é estimular esses clientes que são frequentes já a saírem daqui com o horário reservado para o próximo. Então, se eu atendo um pet hoje, que ele faz atendimento de 15 em 15, banho, tosa higiênica e escovação de dente, quando ele sai aqui da loja, eu já pergunto para ele se ele quer deixar agendado para 15 dias posteriormente. Anotar, pessoal, se você perguntar, esse cliente ele vai deixar reservado. Inclusive, algo que pode te ajudar demais nessa questão de lembrete são os próprios lembretes que você tem disponível através dos aplicativos de agendamento ou então até mesmo dentro do WhatsApp. Lá já existe uma ferramenta chamada Lembrete, que você pode marcar o início, o horário de término, para o cliente também ter uma previsão de quanto tempo dura aquele serviço e lembrando a ele confirmando lá, vai lembrar com 1 hora antes ou meia hora antes de iniciar o atendimento. Isso daí garante o horário marcado e que você não fique a ver navios. Essas foram as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês de alguma maneira a melhorar o serviço de atendimento com hora marcada da sua loja. Lembrando que a reserva com agendamento, ela não pode ser uma dificuldade para o cliente. Pelo contrário, ela tem que ser a certeza de que aquele cachorro vai ser atendido na melhor condição possível. Afinal, o cliente que reserva o horário com antecedência, não é justo que ele saia de lá prejudicado ou que ele tenha algum contratempo durante o atendimento do pet dele por conta de outros fatores ou até mesmo de outros clientes que não tiveram responsabilidade com você. Minhas redes sociais são essas. Caso você ainda não me siga, vá conhecer o meu trabalho tanto na loja quanto no canal, que eu converso mais com groomers. Não esquece de se inscrever aqui no canal, nós já somos quase 500 inscritos. Deixa o seu like e o tema do próximo vídeo que você gostaria que eu desenvolvesse ou contasse sobre as minhas experiências. Beijo pra vocês e até a próxima!